Boa noite. Boa noite. Governo federal libera ajuda emergencial de 152 milhões de reais para a saúde do município do Rio de Janeiro. O dinheiro será usado para pagar os salários atrasados dos funcionários terceirizados. Laudos confirmam que os 9 jovens mortos em baile funk de Paraisópolis, em São Paulo, foram pisoteados. E você vai ver também. Ministério Público Federal denuncia dono do Grupo Petrópolis e mais 22 pessoas por lavagem de mais de R$ 1 bilhão. Pais de alunos se preparam para a chegada das matrículas escolares e o aumento das mensalidades deve ultrapassar a inflação. Flamengo embarca para o Catar e vai tentar trazer para casa o título de bicampeão mundial de futebol. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro elogiou a atuação do Supremo Tribunal Federal. Durante um evento da Marinha em Brasília, Bolsonaro afirmou que o STF tem ajudado a garantir a governabilidade do Brasil. Os nossos desafios são muitos. Ninguém pode nada sozinho. Aí eu tenho a gratidão às Forças Armadas, à população como um todo, e à Câmara e ao Senado, que tem nos ajudado a construir esse futuro. Sem se esquecer do Poder Judiciário, em especial o nosso Supremo Tribunal Federal, que em muitas medidas tem nos ajudado a garantir a governabilidade. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, em visita à Europa, fez uma crítica à política externa do presidente Jair Bolsonaro. Questionado se a política externa de Bolsonaro deveria mudar, Maia deixou claro sua insatisfação com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que, segundo ele, só faz besteiras. Maia disse que o ministro não defende os interesses práticos dos brasileiros na relação com outros países. O Palácio do Planalto recebeu denúncia de que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, atua para incriminar o presidente Jair Bolsonaro. A informação foi revelada pela coluna Radar pelo jornalista da revista Veja, Robson Bonin. De acordo com o jornalista, a mensagem anônima que chegou a aliados do governo diz que Witzel manipula investigações da Polícia Federal para relacionar Bolsonaro e o filho dele, Flávio, à milícia. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha revela que a maioria da população brasileira quer a continuidade da Operação Lava Jato. De acordo com o levantamento, 81% dos entrevistados acham que a operação deve prosseguir. Outros 15% disseram que deveria acabar. 4% não responderam. O Datafolha também abordou o tema corrupção após o término da operação. Para 47%, o problema continuará na mesma proporção. 41% acham que irá diminuir e para 10% a corrupção vai aumentar. A pesquisa realizada nos dias 5 e 6 de dezembro ouviu 2.948 pessoas em 176 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Apesar de todo o bombardeio contra, a população, pesquisa mostra, reconhece o valor e a eficiência da operação no combate à corrupção em todo o Brasil. Vale lembrar que nunca antes da história do país, tanto ladrão engravatado foi processado ou já está na cadeia. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, recebeu alta da UTI na manhã de hoje. Covas está internado desde o último domingo no Hospital Sírio-Libanês.
Bruno Covas saiu da UTI e foi encaminhado à unidade semi-intensiva, de acordo com o último boletim médico divulgado na manhã de hoje. O documento diz ainda que o quadro de saúde do prefeito é estável, mas que não há previsão de alta. Bruno Covas ficou na UTI por 2 dias, após ter um sangramento no fígado durante um procedimento para demarcação tumoral. O prefeito de São Paulo está no hospital desde o último domingo, onde concluiu a 4ª sessão de quimioterapia contra um câncer na região do estômago. E veja agora como fica o tempo neste final de semana. As pancadas ainda vão se espalhar por boa parte do Brasil neste final de semana. A chuva deve ser mais intensa e o tempo fica mais encoberto entre o Mato Grosso do Sul e áreas do Sudeste, e também sobre o Rio Grande do Sul e interior de Santa Catarina. A frente fria avança pela costa do Sudeste e pode levar instabilidade sobre a região. Na capital paulista, o sol brilha forte e pode ter chuva no final da tarde, calor de 31 graus. No Rio de Janeiro, a chance de chuva é maior, aumento de nuvens e máxima de 27 graus. O risco de temporal é alto em Belo Horizonte. Em Vitória, muito sol e calor de 29 graus. O tempo fica firme na maior parte do Nordeste do Brasil. Somente em áreas do litoral da Bahia é que o tempo fica fechado. Em Salvador, o final de semana vai ser chuvoso e abafado. Temperaturas na casa dos 30 graus. O sol brilha forte e esquenta bem em Palmas, faz 34 graus. Em Porto Alegre, chove apenas no final da tarde. Temperaturas entre 17 e 33 graus. Em Fortaleza, vai dar praia, sol e máxima de 33 graus. Cada vez mais o drone tem sido usado como uma ferramenta de apoio para os trabalhos de fiscalização na floresta amazônica. Em Rondônia, o equipamento tem ajudado a comprovar queimadas e invasões de terras por grileiros. O sobrevoo de um drone revelou queimadas em uma área extensa que vinha sendo desmatada nas terras dos índios Juruê-Uauau. A imagem rodou o mundo e contribuiu para que as equipes de fiscalização identificassem os pontos críticos dos incêndios em agosto deste ano no estado. No Acre, o equipamento também foi fundamental nas ações repressivas. Casar isso com o georreferenciamento que a gente utiliza, mas a gente tem algumas situações em relação à imagem de satélite, à cobertura de nuvens e ao espaço temporal entre as imagens. E o drone possibilita fazer isso no agora, né? No já. Hoje eu consigo produzir uma imagem e utilizar isso no monitoramento, na fiscalização, comando e controle, que é o que nós fazemos. A partir da experiência com os desastres ambientais pelo fogo, o drone passou a ser visto como uma arma contra aqueles que insistem em destruir o bioma amazônico. Com o equipamento é possível observar a direção em que o fogo está, observando a fumaça e monitorando áreas já incendiadas, mas que podem ser queimadas novamente. O drone também pode ser usado para quantificar a devastação, na prevenção de áreas verdes e em situações de conflitos, permitindo com que equipes desenvolvam os serviços em segurança. Agora a gente pode mostrar para o governo, olha, a imagem, levantamos o drone, mostrando as imagens das invasões e mostramos os danos que estão fazendo. Nesta capacitação, cerca de 38 pessoas vêm sendo treinadas. Serão elas que vão manusear o equipamento, ajudando nas fiscalizações. Entre elas está a índia Juvi, que vem sendo ameaçada de morte por denunciar ações de grileiros nas terras indígenas. Ajudar mais a nos monitorar o nosso território e ver como é que está a situação para a gente poder mandar isso para os órgãos públicos competentes. Com o auxílio da ferramenta, as instituições pretendem unir o custo-benefício, ampliando o raio das fiscalizações, sobretudo nas áreas protegidas por lei, alvos da ação de grileiros e madeireiros. Ministrado pela ONG WWF Brasil, o treinamento inclui policiais militares ambientais e representantes indígenas de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Pará. Organizamos esse primeiro curso de treinamento básico de 3 dias, onde as pessoas que nunca tiveram contato com um drone já começam a conhecer a ferramenta e a fazer algumas operações básicas para começar a entender o entorno na qual eles trabalham. Ao final do curso, os participantes receberão certificados e um drone, que será usado na fiscalização para impedir novos atos criminosos.
Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Águas Claras, que apura crimes como fraudes em licitações de obras e pagamento de propina a funcionários e empresários ligados à Companhia de Saneamento do Paraná. Durante as buscas realizadas na casa dos investigados em Curitiba e Cascavel, os agentes encontraram grande quantidade de dinheiro, inclusive cédulas de euros, dólares e libras. Documentos e vários pendrives foram apreendidos. Em nota, a Sanepar afirmou que vai apurar a conduta de empregados e fornecedores envolvidos no esquema. Morreu hoje mais uma vítima da queda de um avião em Maraú, na Bahia. Eduardo Elias, de 6 anos, estava na aeronave que caiu no dia 14 de novembro. O avião decolou do aeródromo de Jundiaí, em São Paulo, e caiu ao tentar pousar na pista do aeroporto de um hotel desativado. Os pais de Eduardo também estavam no avião. A mãe morreu no local do acidente, já o pai segue internado em estado grave. Até agora, a tragédia deixou 5 mortos. A Guarda Municipal de Belo Horizonte está proibida de trabalhar nas ruas da capital mineira por tempo indeterminado. A medida foi tomada pelo prefeito Alexandre Calil após um protesto da categoria por aumento de salário. As portas do prédio do Conselho Tutelar ficaram fechadas durante todo o dia. Quem veio aqui encontrou esta mensagem: sem a presença de guardas municipais, só casos urgentes serão atendidos. A presença do guarda, tanto dentro do Conselho, quanto na mediação do Conselho Tutelar também, traz uma segurança para o nosso trabalho ser bem executado. Unidades de saúde e repartições públicas também estão com os atendimentos limitados. A gente precisa de segurança, Já está tudo tão difícil. Por determinação do prefeito Alexandre Calil, os guardas municipais de Belo Horizonte estão aquartelados. Os agentes chegam para trabalhar, mas não podem sair para as ruas. As armas e os carros da corporação foram recolhidos. A medida foi tomada após um protesto da categoria por reajuste salarial. 11 agentes foram afastados. Eu não posso que homens armados marchem em protesto contra qualquer secretaria ou na porta da prefeitura. Os guardas municipais se defendem. A gente já está acostumado com esse tipo de pressão e isso a gente está tratando com a maior serenidade possível, amadurecimento. O importante é frisarmos que nós estamos à disposição da sociedade. O impasse deve continuar pelo menos até segunda-feira, quando representantes do sindicato vão se reunir com o prefeito. Os guardas municipais pedem aumento de salário superior a 20% e melhorias nas condições de trabalho. A prefeitura ofereceu reajuste de 7%. A principal demanda que está colocada e não foi respondida pela prefeitura seria a incorporação de uma gratificação de desempenho e de um adicional de risco, que representa 50% da remuneração do guarda. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, solicitou à Polícia Militar que mantenha a ordem nos pontos de atuação da Guarda Municipal. Sobretudo em relação à guarda patrimonial dos estabelecimentos, postos de saúde, as escolas. Mesmo assim, a população está preocupada. Já é difícil com eles, imagina sem. O prefeito deveria dar uma certa atenção, porque a população precisa de uma segurança. Os 9 jovens que morreram durante uma ação da Polícia Militar em um baile funk em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, tiveram traumas compatíveis com os de pisoteamento. O resultado dos laudos necroscópicos foi divulgado hoje pela Secretaria da Segurança Pública. O caso, que ocorreu no dia 1º de dezembro, é investigado pelo DHPP e pela Corregedoria da Polícia Militar. 31 PMs envolvidos na ação permanecem afastados das ruas. Na próxima segunda-feira, a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento do auxílio emergencial para os pescadores dos municípios atingidos pelas manchas de óleo no litoral brasileiro. Cerca de 65 mil pescadores receberão R$ 1.996. O valor será dividido em 2 parcelas. O Ministério Público Federal investiga um esquema que teria usado o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para beneficiar a reeleição de deputados federais no ano passado. Em Minas Gerais, foram gastos R$ 2,5 milhões com compra de tratores que foram doados meses antes das eleições.
Neste vídeo, o deputado federal José Silva Soares, o Zé Silva, do Solidariedade de Minas, participa do ato de entrega de vários tratores, todos novos. Foi o próprio parlamentar quem postou em suas redes sociais, 3 meses antes das eleições. E nós vamos poder aqui entregar 25 tratores. O deputado distribuiu máquinas para produtores rurais de assentamentos no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. 25 cidades receberam os veículos. Em 20 delas, Zé Silva foi reeleito entre os mais bem votados. Segundo o Ministério Público Eleitoral, servidores do INCRA participaram de algumas entregas e pediram votos para o deputado. De acordo com as investigações, o INCRA usou dinheiro público para comprar 80 tratores e carretinhas e selecionou um grupo de deputados federais que disputava a reeleição para entregar os veículos em seus estados. Aqui em Minas Gerais foram gastos R$2,5 milhões de reais, mas 14 tratores e 22 grades estão há 1 ano e meio aqui, parados e abandonados no pátio do INCRA. Cada um custou R$75 mil. As máquinas estão neste estacionamento descoberto, dividindo espaço com carros e motos de funcionários e visitantes. Parados da forma que está, adquirido como foram, estão aqui parados e continuando parados, isso é um desagrado para a economia popular. A auditoria feita pelo próprio INCRA para apurar a compra dos tratores em ano eleitoral constatou que não houve nenhum critério técnico na escolha dos beneficiados e que em alguns assentamentos nem havia demanda para essas máquinas. O órgão não soube explicar por que os veículos estão estacionados no local há tanto tempo e também não tem previsão sobre quando eles serão entregues para as comunidades agrícolas. É um absurdo gastar o dinheiro público e ficar aí a Deus dará, estragando, sendo que poderia estar fazendo outras coisas. O deputado Zé Silva vai ser ouvido na semana que vem pela Justiça Eleitoral. Se comprovada irregularidades, ele pode perder o mandato e pagar multa de até R$100 mil. Em nota, ele afirmou que trabalha há 30 anos em defesa da agricultura familiar e nega o uso político na entrega dos tratores. A Corregedoria do INCRA em Minas Gerais afastou temporariamente do cargo o superintendente Robson de Oliveira Fonzar, enquanto investiga as denúncias. Neste período, vai continuar recebendo normalmente o salário de R$17 mil. Nossa reportagem não conseguiu contato com ele. Tem muito carro parado, estragado, muita caminhonete, os tratores, e ninguém faz nada. Só sabe falar que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para pagar os professores. É um absurdo, não é? Corrupção eleitoral às custas do dinheiro dos impostos que os governos arrancam de toda a população. Vamos ver se alguém pega uma cana dura. A impunidade brasileira tem sido a mola propulsora dos roubos praticados por todo tipo de gente, especialmente os delinquentes engravatados. Isso é uma vergonha. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu 7 mandados de prisão e mais de 10 de busca e apreensão por furto, roubo e receptação de fios de cobre de empresas da capital paulista. Na operação batizada de Rainha da Sucata, cerca de 700 quilos de cobre foram recuperados. A dona de uma empresa de comércio de metais foi presa em flagrante com mais de 400 quilos de cobre. O principal articulador da organização também foi preso. Eles vão responder por receptação e organização criminosa. O Brasil bateu o próprio recorde e exportou neste ano 1,8 milhão de toneladas de carne bovina para a China, cerca de 30 bilhões de reais. Mas lá, no gigante asiático, o preço da carne brasileira está mesmo competitiva? O nosso correspondente Marcelo Espíndola foi conferir. Veja.
Aqui do outro lado do mundo, na China, estas pequenas bandejas mostram o preço alto da carne suína, que deixa o valor da carne bovina brasileira cada vez mais atrativa ao paladar chinês. A costelinha de porco, que não chega a 400 gramas, sai por R$ 37,00, enquanto o filé mignon custa o mesmo valor. Essa outra bandejinha de carne suína com 230 gramas fica por R$ 22,00. Já o contrafilé brasileiro custa metade disso, R$ 11,00. E se o preço da carne suína aqui foi nas alturas, a carne bovina ainda não sofreu alteração. O quilo da carne moída brasileira, por exemplo, custa o equivalente a R$ 35,00. É o mesmo valor dos últimos 2 anos. Outra proteína animal que tem suprido a redução do rebanho chinês por causa da febre suína africana é o frango. Pequim importou 61% a mais do produto em novembro deste ano, se comparado a 2018. O pé de galinha é uma das paixões neste país oriental, que disparado é o maior comprador da iguaria brasileira. Aqui chega a custar em torno de R$ 25,00 o quilo. A previsão é que a exportação da carne brasileira para cá aumente 13% no próximo ano e chegue a 2.070.000 toneladas, segundo o relatório da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. E o preço da carne brasileira pode ficar ainda mais competitivo se a China retirar a taxa de importação de 24% que cobra nestas negociações. Mesmo com o aumento da oferta e o preço se igualando à carne suína aqui, resta saber se a carne bovina vai mesmo cair no gosto do chinês. Eu não gosto de carne bovina, sem carne bovina. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O Índice de Atividade da Economia Brasileira, o IBC-BR, registrou crescimento de 0,17% em outubro. É o terceiro mês de alta seguido. Já em comparação com outubro de 2018, o crescimento foi de 2,13%. O indicador é considerado uma prévia do PIB. É mais um número positivo da economia brasileira, cujas perspectivas para o ano que vem são muito boas. Fim de ano, época de comprar presentes, planejar a viagem das férias e o orçamento da família para 2020. E um item vai causar mais preocupação: a mensalidade escolar, que na maioria dos casos terá um aumento acima da inflação. Juliana levou um susto quando descobriu que a mensalidade da escola do filho vai aumentar 62% em 2020. Ela pagava R$ 209. Agora, que o filho passou para a segunda série do ensino fundamental, o valor foi para mais de R$ 350. Com o reajuste, ela vai ter que reorganizar o orçamento. Aumentou quase R$ 160, então pesa diretamente no orçamento. Alguns cursos extras que talvez seriam feitos, a gente não vai mais fazer. Eu queria colocá-lo no inglês, vai ter que esperar um pouquinho para ele poder entrar, não vai conseguir entrar já logo nesse primeiro semestre, porque a gente não estava esperando um aumento tão alto. As mensalidades escolares mais que dobraram nos últimos 10 anos. Em 2020, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, as escolas devem ter um aumento entre 3% e 6%. E tem muito colégio se aproveitando disso e abusando do valor. Nos últimos anos, as mensalidades escolares aumentaram mais de 104%. Este aumento é maior que muitos itens de consumo, como alimentação, habitação, transporte e saúde, que tiveram uma alta de 76% no mesmo período. O que os pais devem ficar atentos é quais são os itens que compõem o reajuste escolar. Sendo o material pedagógico, a contratação de mais professores, não há problema. Sendo o desenvolvimento de atividades pela escola que visem aumentar o número de alunos, obter maior lucro, isso não pode ser repassado ao consumidor na ponta. Os pais devem procurar o PROCON, faça a reclamação por lá, essa reclamação chega de imediato ao PROCON e o PROCON imediatamente também vai notificar a escola. Pensando em aliviar os gastos com a escola dos filhos, pais e educadores têm procurado alternativas para economizar.
Nessa instituição particular de São Paulo, os alunos podem trocar os livros usados e uniformes por outros materiais, que poderão ser usados no próximo ano letivo. Eu acho que ajuda muito, sem falar que no final do ano você não tem o que fazer com os livros e dá muita dó de jogar no lixo ou reciclagem. Então a gente traz aqui, faz uma entrega, ajuda outra criança e já leva os outros, ajuda muito, não tenho dúvida. A Bibliotroca é um projeto em que as mães trazem os livros dos seus filhos do ano que estão e vão retirar para o ano seguinte os livros. Ou o uniforme, a mesma coisa. Quando a criança cresce, ela traz o uniforme em bom estado e depois pode retirar um uniforme em um tamanho maior. Economiza por volta de uns R$300, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo da classe que ele está, do ano que está. E agora nós vamos conversar com a nossa analista de economia, Salete Lemos, para saber se esses reajustes das mensalidades escolares se justificam. Salete, nós podemos dizer que a qualidade, pelo menos da educação nas escolas particulares, melhorou com todo esse aumento de preços? Boa noite, Salete. Definitivamente não, Boris. Definitivamente não. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. E olha, se nós temos um desafio e uma dívida a pagar neste país, é a educação. E aí você que está aí acompanhando o Rede TV News pergunta o seguinte: puxa vida, se na escola privada, com mensalidade cada vez mais cara, nós ficamos devendo educação, cidadania na formação dos nossos jovens, o que dizer das escolas públicas? Verdade. Educação neste país é produto em falta. Isso nós percebemos todos os dias nas ruas, hein? Falta investimento, falta salário, falta merenda escolar, falta equipamento, falta capacitação para professor, falta escola, faltam alunos interessados em educação, enfim, falta de tudo. Mas, principalmente, falta o compromisso de todos contra a ignorância que está matando cada vez mais brasileiros. Gente, educação muda não só a vida da gente, a vida de todos nós, muda a vida do país em que nós vivemos. Nós não temos, acredita, nós não temos bem mais precioso do que o conhecimento. É sonhar alto que em 2024 todas as crianças do Brasil vão ter acesso à educação de qualidade. Corremos contra o tempo para recuperar um atraso que é histórico. Educação, senhores, Procon, educação não é comércio, educação é compromisso. E não é compromisso só das escolas, não é compromisso dos governos, dos pais, da comunidade. É compromisso que nós temos de assumir com nós mesmos. Educação começa aqui e educação para todos. Feliz 2020. Boa noite, obrigado. Salete. Obrigada. A Força-Tarefa do Ministério Público Federal denunciou o dono do grupo Petrópolis por lavagem de mais de R$1 bilhão. A organização criminosa teria operado entre 2006 e 2014. O empresário Walter Faria e outras 22 pessoas ligadas ao grupo Petrópolis, ao antigo Overseas Bank e ao Departamento de Operações Estruturadas do grupo Odebrecht foram denunciados por lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o esquema movimentou R$1 bilhão e 100 mil entre 2006 e 2014, dinheiro que teria sido desviado de contratos públicos, especialmente da Petrobras. Ainda segundo o Ministério Público Federal, Walter Faria atuou como operador de pagamento de propinas disfarçadas de doações eleitorais. Preso desde agosto, ontem, após decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Walter Faria pagou fiança de R$40 milhões e foi solto. Em nota, a assessoria de imprensa do empresário afirmou que os fatos mencionados já foram esclarecidos e arquivados em decisão do TRF4. Seguranças e vendedores ambulantes entraram em confronto no final da tarde de hoje na estação Primavera Interlagos da CPTM em São Paulo.
O confronto e o vandalismo foram gravados por celular, como a gente vê aí nas imagens. Parte de uma das cabines foi parcialmente destruída. Um dos ambulantes afirma ter sido agredido por seguranças. Já a CPTM informou que abordou os ambulantes e apreendeu mercadorias e que cerca de 20 deles vandalizaram a estação. O governo federal liberou uma ajuda emergencial de 152 milhões de reais para a área da saúde no município do Rio de Janeiro. O dinheiro será usado para pagar os salários atrasados dos funcionários terceirizados. A quantia será repassada para a Prefeitura do Rio em 2 parcelas de 76 milhões de reais. A primeira ainda este mês e a segunda em janeiro de 2020. O valor faz parte da verba encaminhada mensalmente pela União para que estados e municípios paguem serviços de atendimento hospitalar de média e alta complexidade. Essa solução, senador, que Vossa Excelência nos permite, ela se acrescenta ao patrimônio da civilização carioca. Por quê? Porque vai aumentar o nosso teto de média e alta complexidade. Além da ajuda emergencial, o governo federal ainda vai fazer um terceiro repasse referente a uma dívida que a União tem com o município do Rio, relacionada a 23 unidades federais de saúde municipalizadas entre 1994 e 2000. A quantia pode chegar a 227 milhões de reais. A ajuda foi liberada depois de uma reunião no Palácio da Cidade entre o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, o ministro da Saúde interino João Gabardo e o senador Flávio Bolsonaro, atualmente sem partido. É uma demonstração de como o presidente Bolsonaro se preocupa sim com o Rio de Janeiro. Questões pessoais jamais estarão à frente das necessidades da população. Os funcionários terceirizados estão com salários e benefícios atrasados há 2 meses. Servidores das clínicas da família chegaram a paralisar as atividades. Em hospitais de referência, somente casos graves eram atendidos. Na quarta-feira, o prefeito Marcelo Crivella disse que os salários dos técnicos de enfermagem e agentes de saúde seriam pagos na quinta-feira. As 2 categorias começaram a receber hoje. Ontem, no final da tarde, o Tribunal Regional do Trabalho bloqueou 300 milhões de reais das contas da Prefeitura do Rio para efetuar o pagamento dos profissionais da saúde. Este dinheiro começou a ser repassado hoje para as organizações sociais que devem pagar os funcionários de todas as categorias, incluindo médicos e enfermeiros, até segunda-feira. A gente espera que com isso, prefeito, o senhor possa superar um pouco esse desequilíbrio que o senhor tem entre os recursos que são repassados, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para o atendimento da saúde do Rio de Janeiro. É lamentável que a situação do Rio tenha chegado a uma tragédia que afeta a saúde pública. Algo que precisa ser corrigido, porque é inadmissível que falte dinheiro para o mínimo de saúde que o Estado brasileiro oferece. Aí não é só o Rio, não. E não adianta discutir se o problema é municipal, estadual ou federal. O problema é humano. Após um erro técnico, a Justiça mandou soltar 2 ex-deputados do Rio de Janeiro acusados de corrupção. Eles terão que voltar para a prisão. De acordo com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por um erro foi expedido um alvará de soltura com o número do processo da Operação Furna da Onça e indevidamente com o da Operação Cadeia Velha. Os deputados Paulo Melo, Edson Albertassi e Jorge Pisciani, que cumpre prisão domiciliar, respondem pelos 2 processos. A decisão de soltar Paulo Melo e Albertassi foi no âmbito da Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato no Rio, que investiga a compra de apoio político de deputados para o ex-governador Sérgio Cabral. Eles são acusados de receber uma mesada para votar de acordo com os interesses do governo. No entanto, os deputados também cumprem prisão pela Operação Cadeia Velha e foram condenados em março deste ano por receber propina para favorecer empresas de ônibus do Rio. O tribunal informou que o equívoco será corrigido. Um engavetamento envolvendo 3 caminhões matou uma pessoa hoje no Rodoanel em São Paulo. O acidente ocorreu no trecho sul, na pista sentido Perus.
O motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. O outro motorista teve apenas ferimentos leves. As pistas foram bloqueadas e um congestionamento de 15 quilômetros se formou. O local foi liberado quase 2 horas depois do acidente. 5 pessoas morreram carbonizadas e 4 ficaram feridas num acidente envolvendo 3 carretas e 3 carros de passeio no quilômetro 269 da BR-116, em Capão Alto, na Serra Catarinense. Com o impacto, 2 veículos explodiram e foram destruídos pelo fogo. O trecho ficou interditado por mais de 4 horas, formando filas de até 5 quilômetros nos 2 sentidos da rodovia. Agora o esporte. Sexta-feira, 13, mas de boas energias para o Flamengo. Pois é, antes do embarque rumo ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes, a torcida rubro-negra compareceu em peso ao Ninho do Urubu. Tudo para dar aquela força à equipe, né? Então confira na reportagem de Tony Vendramini. Mais uma vez, nos braços da nação. Foi assim que o Flamengo deixou o Ninho do Urubu para tentar conquistar o mundo de novo. O time foi cercado por torcedores apaixonados. Muitos andaram até o aeroporto do Galeão. Rolou até pagode. E, de repente, uma correria. Era o ônibus do Flamengo chegando. Mesmo com ruas interditadas e esquema de segurança, a despedida não deixou de contar com quem mais apoia o clube. O Flamengo deve chegar ao Catar no sábado pela manhã e treinar já na parte da tarde. A estreia no Mundial de Clubes será na terça-feira, contra o vencedor do jogo de amanhã entre o Esperance da Tunísia e o Al Hilal da Arábia Saudita. Se passar de fase, o Flamengo deve enfrentar o Liverpool na decisão. Mas a ordem é pensar em um jogo de cada vez. A gente sabe que vai ser uma semifinal muito difícil, o Mister já vem falando isso há um bom tempo para nós, para não focarmos e não ficarmos pensando na final, porque temos uma semifinal antes e, como eu falei, são equipes boas, equipes que têm grandes jogadores e que a gente vai estudar melhor quando tiver a certeza de quem vamos pegar, né? Neto, o último sobrevivente a ser resgatado na tragédia com o voo da Chapecoense, anunciou que aos 34 anos vai se aposentar dos gramados. O jogador revelou que a decisão foi acertada com os médicos da Chapecoense e também com os diretores do clube. O zagueiro voltou a treinar em março deste ano, após 2 anos de recuperação. No entanto, ele revelou que as dores no joelho e na coluna eram maiores do que o prazer em jogar futebol, em jogar bola. Ontem nós mostramos o caso do Papai Noel gigante que foi roubado em Belo Horizonte. E a recompensa de R$2.000 oferecida pela dona do boneco funcionou. A empresária publicou um vídeo mostrando o bom velhinho, olha só, todo murcho. Ele foi recuperado com a ajuda da Polícia Civil, próximo ao local onde estava. Amanhã ele será instalado novamente. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã.